Vida simples na roça. A faxineira foi humilhada, mas Deus mudou tudo através de um caipira. Acordar cedo na roça não é escolha, é hábito. Dona Maria já levantava antes do sol, com seus cabelos castanhos presos num coque simples, mãos ásperas de tanto trabalho e olhos castanhos que carregavam uma mistura de ternura e cansaço. Cada manhã começava com o cheiro da terra molhada, o canto insistente dos galos e o tilintar distante de algum sino de vaca no pasto. A brisa fresca atravessava as janelas da pequena casa de madeira, entrando pelas frestas e trazendo consigo o aroma da mata e da lenha queimando na cozinha. Ela se espreguiçava, ajeitava seu vestido simples de algodão, olhava para o pequeno quintal onde flores murchas tentavam resistir ao calor e começava a preparar o café que muitas vezes seria apenas pão dormido com café fraco, mas sempre feito com amor. Depois do café, vinha a parte mais pesada da rotina. Ela caminhava pelas ruas de terra batida da vila, varrendo quintais, limpando as portas das casas, retirando as folhas secas e poeira acumulada. Cada passo ressoava no chão de barro, misturando o som dos sapatos gastos com o da vida simples que ali se desenrolava. As pessoas passavam, algumas com olhares rápidos e indiferentes, outras com um aceno tímido, mas ninguém realmente se detinha para enxergar a dedicação de Dona Maria. Ela carregava seu balde com água, pano de chão e escova, sempre com cuidado para não derrubar nada, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa. Apesar da simplicidade, havia beleza no cotidiano. As galinhas correndo atrás de farelos, o galo que insistia em cantar mais alto que os outros, o som da água do riacho correndo entre pedras. Cada detalhe da vida da roça falava de resistência e paciência. Dona Maria observava tudo, aprendendo que a vida era feita desses pequenos momentos, dessas pequenas vitórias que ninguém notava. O sol começava a subir, aquecendo o rosto enrugado do tempo e trazendo consigo o suor da labuta diária. Cada movimento dela, cada respiração, parecia coreografado com a rotina da terra, com a própria essência do lugar. No caminho para limpar a casa da senhora Batista, uma mulher alta, de cabelos grisalhos e expressão severa, Dona Maria cumprimentava cada vizinho com um sorriso tímido. Muitos desviavam o olhar, distraídos com suas próprias vidas, mas ela mantinha a gentileza como um hábito sagrado. A senhora Batista era exigente, observava cada detalhe, criticava a menor falha, mas Dona Maria aceitava com paciência, sabendo que, na vida da roça, servir aos outros era mais do que obrigação. Era também uma maneira de manter a dignidade e cultivar o respeito mesmo sem recebê-lo de volta. A faxineira sabia que o dia seria longo. A cada casa, cada quintal, cada chão varrido, sentia o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, o prazer silencioso de cumprir sua missão. Às vezes, ao olhar para o céu azul acima das árvores, sentia uma conexão profunda com algo maior, uma fé que aquecia o coração mesmo quando o corpo reclamava de cansaço. Ela sabia que aquela vida simples, cheia de sacrifícios e sem grandes recompensas materiais, era também um espaço onde pequenas sementes de bondade e esperança poderiam florescer. Enquanto carregava o balde de água para a última casa da manhã, Dona Maria notava o sorriso de algumas crianças que brincavam na rua, o brilho do sol refletindo nas poças de água, o cheiro de pão recém-assado vindo da casa de algum vizinho. Eram pequenos detalhes que ninguém mais via, mas que preenchiam seu coração com algo que dinheiro nenhum poderia comprar. A sensação de cumprir seu papel no mundo, de fazer o melhor com aquilo que tinha e de viver com honestidade e fé, mesmo que ninguém percebesse. Ao final da manhã, cansada, suada e com as mãos machucadas, ela sentava-se sob a sombra de uma mangueira. Observava o vento balançar as folhas, escutava o som distante do riacho, o chilrear dos pássaros e sentia uma paz silenciosa. Era uma pausa breve, mas necessária antes de enfrentar o restante do dia. Cada gesto simples, cada passo silencioso, cada olhar de esperança guardado no peito, era um lembrete de que, na vida da roça, a força não se mede pela riqueza ou pelo poder, mas pela capacidade de continuar com coragem, paciência e fé.
mesmo quando ninguém olha. A rotina de Dona Maria era feita de simplicidade, suor e dedicação, mas também de fé e esperança. Cada manhã lembrava-a de que a vida podia ser dura e injusta, mas que mesmo assim havia beleza, aprendizado e momentos silenciosos de alegria e conexão com a terra e com Deus. E assim, entre o barulho do vento e o cantar do galo, ela seguia sem reclamar, com o coração aberto e a certeza de que, mesmo na rotina mais simples, pequenas histórias de coragem e bondade podiam surgir a qualquer instante, prontas para transformar não só a sua vida, mas a daqueles que estivessem atentos o suficiente para perceber. Aquele dia começou como qualquer outro, com o sol subindo preguiçoso no horizonte e os pássaros anunciando o novo amanhecer. Dona Maria levantou cedo, como sempre, com seu vestido simples de algodão amassado e cabelos castanhos presos num coque, olhos castanhos ainda sonolentos, mãos calejadas que carregavam o cansaço de anos de trabalho, mas também a determinação silenciosa que só quem vive de suor e fé possui. O cheiro do café queimando levemente na cozinha misturava-se com a terra úmida e o aroma das flores murchas do quintal. Ela ajeitou o balde e a vassoura, respirou fundo e saiu para cumprir suas tarefas, sem imaginar que aquele seria um dia marcado pela injustiça e pela dor. Enquanto caminhava pelas ruas de terra batida da vila, observou as casas despertando, janelas abertas, crianças correndo com risadas soltas, o galo ainda cantando com insistência. Nada parecia fora do normal, mas havia algo no ar, uma tensão invisível que faria seu mundo simples desmoronar por algumas horas. Dona Maria chegou à casa de um morador conhecido na vila, o Sr. Frederico, um homem alto, de cabelos grisalhos bem penteados, olhos azuis que carregavam uma frieza difícil de decifrar, e sorriso rápido, quase mecânico. Ele estava acompanhando sua esposa, Dona Helena, uma mulher magra, de rosto austero e olhar crítico, que parecia julgar cada gesto e cada respiração de quem passasse por perto. Dona Maria começou a limpar, como sempre, varrendo o chão de madeira, retirando o pó das prateleiras, passando pano úmido sobre móveis que refletiam a luz do sol da manhã. Ela trabalhava com a mesma dedicação de sempre, mas algo mudou naquele dia. A senhora Helena se aproximou, avaliando cada detalhe com olhos penetrantes, franzindo a testa a cada movimento. As palavras começaram a surgir, afiadas como lâminas. "Você sempre faz desse jeito? Parece que nem se esforça", disse, a voz carregada de desprezo. Dona Maria engoliu em seco, sentindo o nó se formar em sua garganta. Tentou explicar, mas a senhora continuou, criticando cada gesto, apontando falhas que só ela via, humilhando-a na frente de todos, até mesmo de vizinhos que passavam pela rua. O coração de Dona Maria apertou. Nunca alguém tinha sido tão cruel sem motivo aparente. Cada palavra era como uma pedra lançada contra seu peito, e a vergonha começou a se espalhar, como um fogo silencioso. Ela olhou para o chão, sentindo os olhos de todos sobre si, alguns curiosos, outros indiferentes, e tentou manter a postura, mas era impossível não sentir o peso da humilhação. O suor começou a escorrer pelas têmporas, não por esforço físico, mas pelo constrangimento profundo que a dominava. Ela sabia que aquele tipo de injustiça não podia ser combatida com palavras simples, que às vezes a vida na roça exigia paciência, silêncio e fé, mesmo quando o coração gritava por justiça. Enquanto limpava, lembrava de seus sonhos guardados no peito, do desejo de um dia ser valorizada, reconhecida e tratada com dignidade. Pensava nas pequenas vitórias do cotidiano que ninguém via, no esforço silencioso para tornar a vida dos outros mais agradável, e sentia uma tristeza imensa por perceber que, apesar de tudo, ainda havia pessoas que não entendiam o valor da bondade. As mãos tremiam levemente, não por fraqueza, mas por uma mistura de emoção e cansaço acumulado, e ela se segurava firme, respirando fundo, tentando encontrar força na fé que sempre carregara consigo. Foi nesse momento que João, o caipira do vilarejo, apareceu por acaso. Alto, cabelo negro desgrenhado pelo vento, mãos calejadas e olhos atentos, ele notou imediatamente a injustiça. A frieza da senhora Helena
contrastava com o coração sensível de João, e ele sentiu uma vontade de intervir, de proteger aquela mulher humilde que fazia apenas o seu trabalho. Mas ele sabia que, na roça, mudanças não vinham de confrontos diretos. Devia agir com paciência, observar, esperar o momento certo. Seu olhar transmitia compreensão, e Dona Maria percebeu, mesmo sem palavras, que não estava totalmente sozinha naquele dia. Enquanto a manhã avançava, a humilhação continuava, lenta e pesada. O ambiente, que antes era apenas mais um dia de trabalho, transformou-se em um palco de dor e resistência. Cada canto da casa parecia ecoar as palavras duras da senhora Helena. Cada passo ressoava com a vergonha que se espalhava pelo corpo de Dona Maria. A luz do sol que entrava pelas janelas iluminava o pó suspenso no ar como se cada partícula carregasse um fragmento da injustiça sofrida. A faxineira continuava seu trabalho, respirando fundo, mantendo a calma, segurando a fé e a paciência, sabendo que a vida, mesmo cruel, sempre reserva momentos de esperança e reviravolta, e que aquele dia, apesar da dor, poderia ser o início de algo inesperado e transformador. No final da manhã, ao sair da casa, com os ombros curvados e o coração pesado, Dona Maria sentiu algo novo. Um fio de esperança, um suspiro de força, um lembrete silencioso de que a bondade e a fé, mesmo diante da humilhação, podem preparar o terreno para milagres que ninguém consegue prever. O vento soprava nas ruas de terra batida, carregando o cheiro da roça e anunciando que, mesmo nos dias mais difíceis, a vida pode surpreender e que a dor de hoje pode ser a semente da transformação de amanhã. Depois do episódio de humilhação, Dona Maria caminhava pelas ruas de terra batida com os passos lentos, como se cada passo pesasse o dobro do normal. O sol subia alto no céu, lançando sombras longas sobre as casas simples e quintais enfeitados com flores resistentes ao calor. Seus olhos castanhos, normalmente vivos e atentos, estavam baixos, buscando conforto no chão, tentando se proteger do julgamento silencioso e da indiferença das pessoas que passavam. O ar da roça parecia pesado naquele dia, carregado de murmúrios distantes e do som do vento entre as folhas das árvores. Cada ruído parecia amplificar o peso da humilhação que ela carregava no peito. Dona Maria sentiu o nó na garganta crescer e as mãos, já calejadas pelo trabalho duro, começaram a tremer levemente. Ela respirava fundo, tentando encontrar forças no silêncio que a cercava. O vento soprava entre as folhas das mangueiras e dos cajueiros, e ela imaginava que aquelas árvores testemunhavam a sua dor, compreendendo sem precisar falar. Sentou-se à sombra de um barranco, olhando para o riacho que serpenteava pelo vilarejo, refletindo a luz do sol e lembrando-lhe da fluidez da vida. Cada onda de água parecia sussurrar que a vida segue, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a injustiça deixa marcas profundas na alma. Enquanto permanecia ali, sentindo o calor subir pelas costas e a poeira subir com o vento, ela começou a refletir sobre cada palavra cruel proferida pela senhora Helena. Cada crítica, cada olhar de desprezo, ecoava em sua mente, misturando-se com lembranças de sua própria infância, da simplicidade da vida com seus pais, da pureza de sonhos que pareciam pequenos para o mundo, mas gigantes para quem os nutria. O silêncio que a cercava era sufocante, mas ao mesmo tempo necessário. Era no silêncio que ela encontrava espaço para processar a dor e sentir a própria fé. Uma fé que vinha de longas horas de oração silenciosa, de pequenos gestos de bondade e de amor que ninguém mais notava. João, o caipira do vilarejo, observava à distância, mantendo sua presença discreta. Ele sabia que, no momento certo, um gesto ou palavra poderia acender uma luz no coração de Dona Maria, mas ainda era cedo. Ele via o peso do silêncio, sentia a tristeza nos ombros curvados, percebia o desgaste que não se mostrava na superfície e entendia que, às vezes, o maior apoio era apenas estar por perto, invisível, atento e pronto para agir. A presença silenciosa de alguém que compreende pode ser mais poderosa do que 1000 palavras de consolo, pensou João, enquanto ajustava o chapéu de palha contra o sol.
Aquela tarde se desenrolava lenta, cada movimento da vida na roça amplificando a sensação de solidão. As crianças brincavam em grupos, alheias à dor que se escondia nos passos de Dona Maria. Os galos continuavam a cantar e o cheiro da terra molhada misturava-se ao perfume das flores e do café fresco das casas próximas. Ela observava tudo com olhos pesados, sentindo o contraste entre a alegria simples da vida ao redor e a tristeza que crescia dentro de si. A injustiça parecia maior naquele contexto, como se o mundo estivesse indiferente ao seu sofrimento. Mas mesmo no peso do silêncio, algo começava a brotar. Um fio tênue de esperança, uma lembrança das pequenas vitórias diárias, das orações feitas na cozinha silenciosa, do amor pela vida simples e pelas pessoas ao redor. Dona Maria começou a perceber que, apesar da dor, ainda havia espaço para a fé, para a paciência e para acreditar que algo melhor poderia surgir. Cada árvore, cada pedra do caminho, cada raio de sol, parecia lembrá-la de que a vida, mesmo dura, também oferece oportunidades inesperadas de transformação. Ao final da tarde, enquanto o céu se tingia de tons dourados e laranjas, Dona Maria se levantou e respirou profundamente, sentindo o vento no rosto e o cheiro da roça. O silêncio antes pesado, agora carregava uma promessa. Mesmo nas horas mais difíceis, a vida sempre oferece chances de recomeço e que a força interior e a fé podem ser mais poderosas do que qualquer humilhação sofrida. O peso do silêncio não destruía, ele ensinava. E naquele momento ela sentiu que, embora o dia tivesse sido cruel, ainda havia espaço para milagres, bondade e reviravoltas inesperadas que ninguém poderia prever. João caminhava lentamente pelo vilarejo, observando cada detalhe da vida simples que se desenrolava à sua volta. Alto, de cabelos negros e bagunçados pelo vento, mãos calejadas pelo trabalho na roça e olhos atentos, ele carregava um coração sensível e uma fé silenciosa que parecia enxergar o que os outros ignoravam. Quando viu Dona Maria ainda sentada à sombra da mangueira, seus olhos perceberam imediatamente a tristeza profunda que ela carregava, a dor silenciosa que se escondia por trás da rotina diária e da humildade de seus gestos. Ele sabia, sem precisar de palavras, que algo precisava ser feito, mas também sabia que na vida da roça, ações precisas e silenciosas têm mais valor que palavras apressadas. O olhar de João era como um farol discreto, atento às injustiças e pronto para agir quando chegasse a hora certa. Ele percebeu que Dona Maria carregava não só o peso da humilhação do dia, mas também anos de luta silenciosa, de noites longas de oração e de sonhos modestos que pareciam pequenos para o mundo, mas enormes para quem os nutria com fé. O vento soprava entre as folhas e ele sentiu que aquele momento exigia paciência, observação e sensibilidade. A bondade muitas vezes não se anuncia, mas age em silêncio. E João entendia isso melhor que qualquer um. Enquanto caminhava pelo quintal de terra batida, passando pela cerca rústica e observando o riacho refletindo o sol da tarde, ele lembrava de sua própria vida, de cada dificuldade enfrentada, de cada gesto de fé que o manteve firme, mesmo quando parecia que nada poderia melhorar. Ele sabia que um olhar atento, uma mão estendida, ou mesmo apenas a presença silenciosa podia ser suficiente para acender uma luz na escuridão do outro. João, com seu chapéu de palha torto na cabeça e botas gastas pelo tempo, sentia que aquele era um desses momentos. Ele se aproximou discretamente, mantendo distância suficiente para não chamar atenção, mas perto o bastante para que Dona Maria percebesse que não estava sozinha. O caipira entendia o peso que a humilhação deixava no coração e sabia que, na vida da roça, as palavras de consolo nem sempre resolvem, mas a presença, o cuidado e o gesto sincero podem mudar destinos. Ele observava cada expressão dela, cada suspiro, cada olhar que se perdia no chão, e sentia que precisava agir com sabedoria, esperando o momento certo para plantar esperança no coração dela. João começou a se mover pelo vilarejo, cuidando de pequenos detalhes, ajudando a organizar a rua, recolhendo galhos e folhas que atrapalhavam a passagem, demonstrando com ações simples
que a bondade pode surgir até nos menores gestos. Ele não precisava falar nada, porque cada movimento seu transmitia atenção, cuidado e respeito pela vida das pessoas ao redor, especialmente pela faxineira que estava diante de tanto sofrimento. Mesmo sem perceber, Dona Maria começou a sentir a presença dele como um conforto silencioso, uma ponte de fé e humanidade que tornava o peso do dia um pouco mais suportável. Enquanto o sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons laranja e rosa, João continuava observando e cuidando, mostrando que a bondade é construída com paciência, detalhes e olhos atentos. Ele sabia que aquele simples ato de atenção poderia ser o início de uma transformação maior, que mudaria a vida de Dona Maria de maneiras que ninguém ainda podia imaginar. O vilarejo parecia respirar junto com ele, e cada sombra, cada som da natureza, cada cheiro da terra úmida parecia conspirar para preparar o terreno para o que estava por vir. Ao final do dia, João deixou claro, sem palavras, que Dona Maria não estava sozinha. O olhar dele carregava compreensão, solidariedade e fé, transmitindo que mesmo nos dias mais difíceis, alguém se preocupa, alguém observa e alguém acredita que a bondade e a fé podem transformar corações e destinos. E naquele instante, entre a luz dourada do entardecer e o canto distante dos pássaros, começou a se formar uma esperança silenciosa no coração da faxineira. Uma esperança que cresceria e floresceria com o tempo, guiada pelo olhar atento e pela fé inabalável de um caipira que entendia que, na vida da roça, às vezes, o gesto mais simples pode mudar tudo. No dia seguinte, o sol nasceu com um calor suave, iluminando o vilarejo e espalhando sombras longas sobre as casas simples e os quintais de terra batida. Dona Maria acordou ainda com o peso do dia anterior, mas havia algo diferente no ar. Uma leve sensação de que nem tudo estava perdido. Enquanto se preparava para começar sua rotina, ajeitando o vestido simples de algodão e prendendo os cabelos castanhos num coque, sentiu a presença de João em algum lugar próximo. Ele observava à distância, como sempre, com seus olhos atentos, mãos calejadas e corpo alto que se movia com cuidado sem pressa, pronto para agir de forma silenciosa, mas impactante. Os primeiros sinais de mudança vieram de gestos pequenos, quase imperceptíveis para qualquer um, mas que carregavam um significado profundo. João começou a recolher folhas espalhadas pela rua, endireitar cercas quebradas, ajeitar portas rangentes e, de vez em quando, deixava um sorriso discreto e encorajador na direção de Dona Maria. Ela sentiu, sem precisar de palavras, que alguém se importava de verdade com ela, que não estava sozinha diante da injustiça e do desprezo que havia sofrido. Cada gesto do caipira parecia carregar uma energia silenciosa que fortalecia seu coração e sua fé, mostrando que mesmo nas vidas simples da roça, pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Enquanto trabalhava nas casas do vilarejo, Dona Maria começou a notar diferenças sutis. Alguns vizinhos, antes indiferentes, agora ofereciam acenos gentis ou palavras breves de reconhecimento. O ambiente, que antes parecia frio e crítico, começava a se aquecer com pequenas demonstrações de humanidade. O balde de água que ela carregava parecia mais leve, o pano de chão mais fácil de passar sobre os móveis, e a brisa que entrava pelas frestas da casa parecia sussurrar encorajamento. Era como se o próprio vento da roça estivesse alinhado com os gestos silenciosos de João, ajudando a aliviar o peso da humilhação e a reacender a esperança no coração da faxineira. O dia avançava e cada pequena ação de João parecia se multiplicar em efeito. Ele ajudava a senhora Batista com pequenas tarefas, consertava ferramentas e, de forma discreta, deixava pequenos presentes de gentileza para os vizinhos. Tudo isso sem palavras grandiosas, apenas atos simples que mostravam cuidado, paciência e atenção aos detalhes. Dona Maria começou a perceber que o impacto não vinha do que se dizia, mas do que se fazia, e que a bondade verdadeira tem a força de transformar a percepção das pessoas e aliviar o sofrimento do coração. Enquanto caminhava de casa em casa, observando as crianças brincarem na rua e os vizinhos se movimentarem com suas rotinas,
Dona Maria começou a sentir uma leveza que há muito não experimentava. Cada gesto de João, cada sorriso discreto, cada pequena ajuda silenciosa, construía um caminho de esperança, mostrando que mesmo nos ambientes mais humildes e difíceis, a transformação pode começar de forma simples, quase imperceptível, mas com efeitos poderosos. Ela percebeu que sua própria fé, somada à atenção e cuidado de alguém, poderia mudar o rumo de sua vida. À tarde, quando o sol começava a aquecer mais intensamente o vilarejo, Dona Maria sentou-se sob a sombra de uma árvore, observando João ajeitar o cercado de um quintal próximo. Ele acenou discretamente, e naquele simples gesto, uma mensagem profunda foi transmitida. Você não está sozinha. Existe alguém que acredita na sua dignidade e no seu valor. Era um lembrete silencioso de que a vida pode ser dura e injusta, mas que mesmo pequenas demonstrações de bondade podem iluminar caminhos escuros e fortalecer corações cansados. No final do dia, quando o céu começou a tingir-se de laranja e rosa, Dona Maria sentiu uma mudança palpável em si mesma. A dor e a humilhação do dia anterior ainda existiam, mas agora havia uma força renovada, uma fé silenciosa e uma esperança discreta que surgiam a cada gesto de cuidado e atenção recebidos. O vilarejo, com suas ruas de terra batida, o canto dos galos, o cheiro da terra molhada e o som do riacho, parecia conspirar a favor da transformação, lembrando que a vida, mesmo nos lugares mais humildes, reserva milagres para aqueles que não perdem a fé e para aqueles que acreditam na força dos gestos simples e sinceros. E assim, entre pequenos atos e sorrisos discretos, Dona Maria começou a entender que a mudança não precisa ser grandiosa para ser poderosa e que a paciência, a fé e a bondade têm a capacidade de transformar vidas de forma silenciosa, mas definitiva. Cada gesto, cada olhar atento e cada ação de amor, mesmo que modesta, construía o caminho para algo maior, e ela sabia que ainda havia muito por vir, mas agora caminhava com o coração mais leve, pronta para enfrentar o que a vida da roça ainda tivesse reservado. Os dias na roça continuavam sua cadência tranquila, mas aquela paz aparente começou a ser interrompida por pequenas tensões que surgiam inesperadamente. Dona Maria já sentia o coração mais leve, graças aos gestos silenciosos de João. Mas ainda havia pessoas que não aceitavam a bondade e a fé como força transformadora. O senhor Frederico e sua esposa, Helena, continuavam observando com desdém, e a cada passo que Dona Maria dava, parecia que a sombra da crítica e do julgamento pairava sobre ela, lembrando que, na vida da roça, nem todos desejam ver o bem florescer. A tensão começou a crescer quando uma nova vizinha chegou ao vilarejo, Dona Lúcia, uma mulher alta, de cabelos negros e lisos, olhos penetrantes e semblante orgulhoso, que rapidamente começou a espalhar comentários maliciosos sobre Dona Maria. Pequenas fofocas começaram a circular, sugerindo que a faxineira não merecia confiança, que sua humildade era apenas fachada. Dona Maria sentia o peso dessas palavras como pedras invisíveis em seus ombros. Cada risada contida, cada olhar enviesado, parecia lembrar-lhe que a bondade ainda precisava lutar contra a maldade humana. Enquanto caminhava pelos quintais e varria os caminhos de terra, ela notava o efeito das intrigas. Algumas crianças que antes brincavam alegremente começavam a cochichar. Alguns vizinhos desviavam o olhar ou comentavam baixinho, e Dona Maria sentia novamente aquela sensação familiar de solidão. Mas desta vez havia algo diferente. A presença silenciosa de João, observando cada movimento, cada palavra não dita, cada gesto malicioso, oferecia-lhe uma proteção invisível. Ele sabia que a maldade raramente se apresenta de forma direta, mas que seus efeitos podem ser devastadores para quem tem um coração sensível e fiel. O vilarejo parecia mais sufocante naquele dia. O calor do sol sobre a terra batida parecia amplificar os cochichos, os olhares críticos e as pequenas armadilhas emocionais espalhadas pelas ruas. Dona Maria respirava fundo, tentando manter o equilíbrio entre a dor e a fé, entre a injustiça e a paciência. Cada gesto de bondade de João era como uma âncora no meio de uma tempestade,
lembrando-lhe que a força interior e a fé ainda podiam prevalecer, mesmo diante de obstáculos que pareciam intransponíveis. Enquanto recolhia folhas e varria quintais, sentiu uma invasão inesperada. A senhora Helena apareceu novamente, desta vez acompanhada de alguns vizinhos curiosos, apontando falhas no trabalho de Dona Maria, criticando detalhes que antes passavam despercebidos e questionando sua capacidade. A humilhação silenciosa e lenta começou a se intensificar, como se o vilarejo inteiro fosse cúmplice de uma injustiça planejada. O calor do sol, o pó no ar e os olhares julgadores formavam um cenário pesado, que testava a paciência e a fé da faxineira a cada instante. Foi nesse momento que João decidiu agir de forma estratégica. Sem confrontos diretos, sem palavras ríspidas, ele começou a ajudar discretamente Dona Maria, entregando baldes de água, recolhendo ferramentas caídas, ajustando o pano de chão e organizando objetos que poderiam ser usados para criticar ou humilhar. Cada ação era sutil, mas carregava uma mensagem clara. Você não está sozinha. A bondade ainda existe e a fé pode enfrentar qualquer conflito. Dona Maria, percebendo esse apoio silencioso, sentiu uma força renovada, uma coragem que vinha de saber que alguém observava e acreditava nela sem precisar dizer nada. Enquanto o dia avançava, o calor diminuía e a brisa começava a refrescar a roça, Dona Maria e João continuavam seu trabalho, lado a lado, mesmo que a presença de algumas pessoas mal intencionadas ainda pesasse no ambiente. Cada gesto de malícia, cada cochicho, cada olhar crítico era contrabalançado pela paciência, fé e determinação da faxineira, fortalecida pela atenção silenciosa do caipira. O vilarejo se tornava um palco de tensão, mas também de aprendizado, mostrando que o conflito é inevitável, mas pode ser enfrentado com coragem, bondade e estratégia. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e vermelho, Dona Maria respirou fundo, sentindo a força que crescia dentro de si. A maldade e o conflito ainda existiam, mas já não pareciam tão esmagadores. A presença de João, a fé silenciosa e os pequenos gestos de bondade transformavam o ambiente e preparavam o terreno para o que estava por vir. Ela sabia que o conflito não tinha terminado, mas também entendia que cada desafio trazia consigo a oportunidade de crescer, de fortalecer o coração e de se preparar para uma reviravolta que poderia mudar tudo de forma inesperada e milagrosa. O sol ainda não havia se levantado completamente, mas a roça começava a despertar com o tilintar das primeiras galinhas e o canto dos passarinhos. Dona Maria, cansada pelos dias de humilhação e tensão, acordou com um peso diferente no coração, uma mistura de cansaço e expectativa silenciosa. Ela ainda não sabia, mas naquele dia a vida tinha preparado algo inesperado, algo capaz de mudar tudo o que parecia perdido. Cada passo na rua de terra batida era carregado de hesitação, e o vento que soprava entre as árvores parecia sussurrar que algo grande estava prestes a acontecer. Enquanto caminhava para cumprir sua rotina diária, observou João aproximando-se com um olhar firme, mas sereno, carregando pequenas surpresas que pareciam simples, mas eram sinais de transformação. Ele segurava uma cesta com frutas frescas e pão caseiro, pequenas oferendas que ele sabia que trariam conforto e força para o coração cansado da faxineira. Dona Maria sentiu um calor subir pelo peito, como se a vida, finalmente, estivesse oferecendo um respiro, um momento de esperança em meio à dor e à injustiça dos últimos dias. Ao chegar à casa da senhora Helena, que novamente a observava com desdém, um acontecimento inesperado mudou o cenário. O chão da varanda, molhado pelo orvalho da manhã, fez com que a senhora Helena escorregasse levemente, quase caindo, e os vizinhos que presenciaram o incidente ficaram preocupados. João, sem hesitar, correu para oferecer ajuda, estendendo a mão para amparar a mulher orgulhosa. A reação foi rápida. O orgulho da senhora Helena quase impediu que aceitasse o gesto, mas algo na determinação calma e no olhar firme de João fez com que ela aceitasse. Foi um momento simples, mas carregado de significado. A presença firme de bondade,
quando menos se espera, tem o poder de mudar perspectivas e corações endurecidos. Dona Maria observava a cena, sentindo uma mistura de alívio e surpresa. Ela percebeu que o gesto de João não apenas evitou um acidente, mas também transformou a energia ao redor. O vilarejo inteiro parecia respirar de forma diferente, como se o ar pesado da malícia e da crítica tivesse sido substituído por um sopro de compaixão. Cada pessoa que testemunhou o acontecimento começou a perceber que a bondade silenciosa e firme pode mudar até mesmo os momentos mais tensos e as relações mais difíceis. Enquanto os vizinhos se recuperavam da surpresa, Dona Maria sentiu uma onda de confiança crescer dentro de si. A humilhação e os cochichos maliciosos dos últimos dias ainda existiam, mas agora havia algo mais forte: a percepção de que o bem pode triunfar de formas inesperadas. João, com seu chapéu de palha torto e mãos calejadas, demonstrava que a fé e a paciência não são apenas palavras, mas atitudes capazes de mudar destinos. Ele se aproximou de Dona Maria, oferecendo um sorriso discreto e um olhar que dizia: "Não tema, tudo pode se transformar." O resto do dia seguiu com uma leveza diferente. Dona Maria sentiu que a energia ao redor havia mudado. Vizinhos antes críticos passaram a cumprimentá-la com respeito, e algumas crianças que antes cochichavam começaram a sorrir e brincar novamente, ignorando as pequenas intrigas. Era como se a roça inteira tivesse recebido uma lição silenciosa. A bondade, quando praticada com paciência e fé, transforma o ambiente e prepara o caminho para milagres inesperados. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, Dona Maria sentou-se sob a sombra da mangueira, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. O coração, antes pesado, agora batia com esperança renovada. Ela percebeu que a reviravolta não veio com palavras grandiosas, mas com gestos simples, observação atenta e fé inabalável. Cada detalhe da roça, o som do riacho, o cheiro da terra molhada, os risos das crianças e o olhar firme de João se entrelaçavam para mostrar que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida pode surpreender e transformar de maneiras que ninguém imagina. E naquele entardecer, entre o brilho do sol e o frescor da brisa, Dona Maria entendeu que milagres acontecem quando menos se espera, quando a bondade é prática, a fé é silenciosa e o coração se mantém aberto para acreditar. O dia da reviravolta não apenas mudou o rumo de sua vida, mas também iniciou uma transformação que se espalharia pelo vilarejo, mostrando que a paciência, a bondade e a fé podem superar qualquer obstáculo, qualquer maldade e qualquer humilhação. Com o passar dos dias, a vida na roça começou a tomar cores diferentes para Dona Maria. Cada amanhecer já não chegava mais carregado de medo ou vergonha, mas com uma leveza que só quem experimenta a fé e a paciência consegue sentir. Ela ainda vestia seu simples vestido de algodão, mãos calejadas pelo trabalho diário, cabelos presos num coque despretensioso, mas agora cada gesto carregava confiança. O brilho nos olhos castanhos voltou a surgir, silencioso, mas intenso, refletindo a força interior que havia crescido com os pequenos gestos de bondade de João e com a reviravolta inesperada que mudara o rumo de sua vida. Dona Maria começou a realizar suas tarefas com mais alegria, mesmo diante da rotina simples e das dificuldades da roça. Varrer o chão de terra batida, limpar os móveis antigos, organizar o quintal, todas essas ações agora tinham um propósito maior. Ela sabia que sua dignidade, paciência e fé estavam sendo reconstruídas passo a passo. O ar da vila parecia mais leve. O sol refletia de maneira diferente sobre os telhados de barro e as árvores, como se o próprio ambiente reconhecesse a transformação silenciosa que acontecia dentro do coração da faxineira. João, sempre presente, continuava seus gestos discretos. Ele não precisava falar muito. Sua presença, silenciosa e firme, já transmitia apoio, compreensão e incentivo. Recolhia folhas, ajudava a ajeitar portas rangentes, ajustava pequenos detalhes que poderiam causar novos problemas, sempre com o cuidado de não invadir a vida de Dona Maria,
mas de mostrar que não estava sozinha. Cada gesto fortalecia não apenas a confiança da faxineira, mas também a fé de toda a comunidade, que começou a perceber que a bondade e a paciência têm um efeito multiplicador. A transformação de Dona Maria não era apenas externa, mas profundamente interna. Ela passou a enxergar seu próprio valor, a entender que a vida na roça, com toda a sua simplicidade e dificuldades, podia oferecer momentos de felicidade, de reconhecimento e de esperança. Cada desafio enfrentado, cada olhar crítico superado, se tornou um degrau para sua evolução pessoal. Ela descobriu que a dignidade não depende da aprovação dos outros, mas da fé no próprio coração e da perseverança diante das adversidades. Enquanto caminhava pela rua de terra batida, cumprimentando vizinhos, observando as crianças brincarem e sentindo o aroma da terra molhada e do café fresco das casas vizinhas, Dona Maria percebeu que sua presença também começava a inspirar outros. Mulheres mais jovens a observavam com admiração. Crianças passavam a ouvir suas histórias e conselhos com atenção, e até os vizinhos antes céticos começaram a respeitá-la. A transformação não era apenas dela. Ela estava semeando mudança no coração da comunidade, mostrando que a fé, a paciência e a bondade são capazes de tocar vidas ao redor. João, atento como sempre, observava de longe, satisfeito com a mudança silenciosa que ajudava a florescer. Ele sabia que a verdadeira transformação não se anunciava com palavras grandiosas, mas com atitudes firmes, contínuas e sinceras. Cada ação simples que ele realizava, cada olhar de apoio e cada gesto cuidadoso contribuía para fortalecer a confiança e a esperança de Dona Maria, permitindo que a faxineira descobrisse a força que carregava dentro de si e a capacidade de superar qualquer desafio. Ao cair da tarde, quando o céu se pintava de tons dourados e lilazes, Dona Maria sentou-se à sombra de uma mangueira e observou o vilarejo ao seu redor. A vida simples, que antes parecia dura e pesada, agora se tornava um palco de aprendizado, esperança e fé. Ela compreendeu que a transformação não é apenas sobre mudar o que está fora, mas principalmente sobre renovar o que está dentro do coração. E naquele instante, sentiu a profunda gratidão por cada gesto de bondade, cada olhar atento e cada momento de paciência, percebendo que a vida pode se renovar de maneira silenciosa, mas poderosa. No fim do dia, Dona Maria respirou fundo, sentindo o coração mais leve e a mente clara. Cada desafio superado, cada ato de fé e cada demonstração de bondade contribuíram para a sua reconstrução e para a harmonia da comunidade. A vida na roça, com toda a sua simplicidade, agora brilhava com novas possibilidades, e Dona Maria sabia que aquele capítulo de sua vida não era apenas sobre sofrimento, mas sobre resiliência, esperança e transformação. A vida na roça já não era mais a mesma para Dona Maria. Cada amanhecer trazia um aroma de esperança misturado ao cheiro da terra molhada e do café fresco. As crianças corriam livremente pelas ruas de terra batida, galinhas cacarejavam nos quintais e o vento soprava entre as árvores, carregando consigo uma sensação de renovação. Dona Maria caminhava pelo vilarejo com passos firmes, mas ainda leves, como quem aprendeu a valorizar cada gesto, cada sorriso e cada momento simples que a vida oferece. Os olhares que antes eram críticos agora eram respeitosos. Os cochichos deram lugar a sorrisos e cumprimentos. Tudo isso refletia a transformação não apenas dela, mas de toda a comunidade. Enquanto varria o quintal e limpava a casa de Dona Helena, que agora aceitava a presença silenciosa da faxineira, sem críticas exageradas, Dona Maria percebeu que o aprendizado mais importante não vinha das palavras, mas das experiências vividas. Cada humilhação, cada gesto de bondade, cada olhar atento de João havia ensinado lições profundas sobre paciência, fé e dignidade. Ela compreendeu que na vida da roça, assim como na vida humana, o verdadeiro valor não está na aparência, no poder ou na aprovação alheia, mas na forma como cada um enfrenta os desafios, mantém a esperança e pratica a bondade mesmo diante das adversidades. João, sempre presente,
continuava com sua rotina discreta de gestos pequenos e significativos. Ele ajudava sem se exibir, oferecia apoio sem esperar reconhecimento, e cada ação sua era uma lição silenciosa sobre empatia e humanidade. Dona Maria começou a perceber que a fé não é apenas rezar, mas também agir com coragem e amor, mesmo quando ninguém observa. A vida na roça, antes marcada por dificuldades e maldades alheias, agora se transformava em um ambiente de aprendizado constante, onde cada desafio era uma oportunidade de crescimento e cada gesto de bondade era uma semente de transformação. As pessoas do vilarejo começaram a observar as mudanças. Mulheres que antes duvidavam de Dona Maria agora buscavam conselhos. Crianças mais jovens aprendiam com sua paciência e alegria. Vizinhos antes indiferentes passaram a oferecer ajuda espontânea e gestos de amizade. Tudo isso reforçava uma verdade simples, mas poderosa. A bondade, quando praticada com fé e perseverança, tem o poder de transformar não apenas quem a recebe, mas também quem a pratica e todo o ambiente ao redor. Dona Maria, com o coração leve e a mente clara, começou a sentir que cada dor passada, cada humilhação sofrida, era parte de um aprendizado maior que ninguém poderia tirar dela. Enquanto caminhava pelas ruas, sentindo a brisa leve e ouvindo o som do riacho que corria próximo às casas, Dona Maria refletiu sobre os dias difíceis que havia enfrentado. Ela compreendeu que a vida na roça, simples e dura, oferecia lições únicas sobre humildade, resiliência e fé. Aprendeu que o silêncio diante da injustiça não é fraqueza, mas sabedoria, que o coração paciente é mais forte que qualquer crítica, que a bondade e a fé podem silenciosamente mudar destinos e transformar realidades. Cada detalhe da natureza, desde a luz do sol refletindo na água até o canto dos pássaros, parecia reforçar essas lições, lembrando-a de que a vida, mesmo em sua simplicidade, é um mestre silencioso e sábio. No final da tarde, Dona Maria sentou-se sob a sombra da mangueira que ficava próxima ao riacho, observando a tranquilidade do vilarejo e sentindo a paz invadir seu coração. O vilarejo inteiro parecia respirar em harmonia, e ela percebeu que a transformação que acontecera em sua vida se espalhara para todos ao redor. Ela entendeu que a vida simples na roça, com suas dificuldades e alegrias, havia ensinado lições profundas sobre fé, bondade, paciência e resiliência. E que cada gesto, por menor que parecesse, tinha o poder de mudar o mundo, começando pelo coração de quem o pratica. Enquanto o céu se tingia de tons dourados e o vento soprava suavemente, Dona Maria sentiu gratidão. A dor do passado ainda existia, mas agora era transformada em força, esperança e aprendizado. Ela sorriu, sabendo que a vida, com toda a sua simplicidade e desafios, tinha um modo especial de ensinar o que realmente importa: amor, fé, paciência e bondade. A roça, com seus sons, cheiros e cores, tornava-se não apenas um lugar de trabalho, mas um espaço de crescimento humano, espiritual e emocional, onde cada um podia aprender a viver com dignidade e esperança. O sol despontava lentamente sobre a roça, tingindo o céu com tons de ouro e rosa, refletindo nas casas simples e nos quintais bem cuidados. Dona Maria caminhava com passos firmes e tranquilos, o coração leve e a mente clara. Cada canto da vila, cada cheiro da terra molhada, cada som do riacho parecia sussurrar que a vida, mesmo na simplicidade, carrega lições profundas para quem tem olhos para enxergar e coração para sentir. Ela olhou ao redor e percebeu que tudo havia mudado. Não apenas sua vida, mas também o ambiente ao seu redor, transformado pelo poder da bondade, da fé e da perseverança. João caminhava ao seu lado, discreto como sempre, mas a presença dele era sólida e constante, um lembrete silencioso de que nem toda ajuda precisa ser anunciada para ser poderosa. Ele acenou levemente, e naquele simples gesto, Dona Maria entendeu que a amizade verdadeira, a fé firme e a paciência atuam mais profundamente do que qualquer palavra ou gesto grandioso. Tudo o que ela havia vivido,
Humilhações, malícias alheias, desafios e obstáculos tinha se tornado aprendizado, uma escola de vida que moldara seu caráter, fortalecera sua fé e revelara sua dignidade. A transformação era visível nos pequenos detalhes, o brilho nos olhos de Dona Maria, o jeito firme com que varria a rua de terra, a forma cuidadosa como arrumava os utensílios, a paciência com que tratava cada vizinho e a atenção que dedicava às crianças que brincavam ao redor. Cada ação carregava a marca de quem aprendeu a transformar sofrimento em força, injustiça em aprendizado e desafios em oportunidades de crescimento. A vida simples da roça agora se mostrava cheia de significado, e cada gesto cotidiano parecia iluminar o coração de quem observava, lembrando que a fé e a bondade são ferramentas poderosas para mudar destinos. Enquanto o dia avançava, Dona Maria refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Os momentos de humilhação, os cochichos maldosos, as críticas e os olhares duvidosos. Ela percebeu que nada daquilo tinha o poder de destruí-la, porque o que realmente importa não é o que os outros pensam, mas a maneira como cada um encara a própria vida. A bondade silenciosa de João, a paciência cultivada em cada gesto e a fé que manteve acesa em seu coração transformaram seu sofrimento em resiliência e sua dor em aprendizado. Tudo aquilo se tornou um alicerce firme sobre o qual ela podia construir uma vida digna, esperançosa e plena. O vilarejo parecia respirar em sintonia com a transformação de Dona Maria. As crianças corriam felizes pelas ruas, vizinhos sorriam e cumprimentavam com respeito, e o ar da roça carregava a sensação de que algo maior havia acontecido. A justiça da vida, silenciosa, mas presente, havia encontrado seu caminho. Cada árvore, cada pedra do caminho, cada raio de sol refletido nas paredes das casas parecia testemunhar a força da fé, da bondade e da paciência. A vida simples se tornara um palco de aprendizado, mostrando que milagres acontecem de forma discreta, mas poderosa, quando se age com sinceridade, coragem e fé. No final da tarde, Dona Maria parou sob a sombra da mangueira, observando o céu pintado de dourado e lilás. Um sorriso suave surgiu em seus lábios, enquanto ela sentia no peito uma gratidão profunda. Cada obstáculo enfrentado, cada gesto de malícia superado, cada atitude de bondade recebida, tudo havia se transformado em sabedoria. Ela sabia que aquela experiência seria lembrada não apenas como um capítulo difícil, mas como a lição mais valiosa de sua vida. A vida pode ser dura, mas a fé, a paciência e a bondade sempre encontram um caminho para florescer. E assim, com o coração sereno e a alma em paz, Dona Maria compartilhou com quem quisesse ouvir a simplicidade da verdade que a roça lhe ensinara. Na vida, quem planta bondade e fé, colhe esperança e paz, mesmo nos dias mais difíceis. A voz do caipira ressoava em cada palavra silenciosa, lembrando que a sabedoria não precisa ser complicada para ser profunda e que a vida simples, quando vivida com fé, paciência e amor, guarda os maiores milagres do mundo. No silêncio da roça, entre o canto dos pássaros e o som suave do riacho, Dona Maria sorriu novamente, ciente de que a transformação não era apenas dela, mas de todos ao seu redor, e que a vida, mesmo simples, sempre reserva a beleza da redenção, do aprendizado e do amor que se manifesta nos gestos mais inesperados.